E, mais uma vez, importa analisar de que forma podem os associados da OSAI, solicitadores e agentes de execução, fazer a diferença neste campo. Quais as obrigações, o que se espera destes profissionais cuja ética e deontologia têm de ser imagem de marca. Para pensarmos juntos sobre tudo isto, chamamos a palco Sara Mafalda Lima, solicitadora, e em substituição de Duarte Pinto, impossibilitado de participar devido a um problema de saúde, José Cardoso, agente de execução. Contaremos ainda com a participação de Susana Antas Videira, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e representante da OSAI no Comitê Executivo da Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo. Vamos então a isso. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos, não sei se já nos estão a ouvir. É um gosto enorme estar uma vez mais, particularmente numa sala tão expressiva e tão extraordinária como esta. E deixem-me dizer-vos que pessoalmente também é um gosto enorme estar uma vez mais nas jornadas de estudo dos solicitadores e agentes de execução. Creio que talvez há 10, 15 anos que sou presença nestas jornadas, em vidas diferentes e, portanto, é sempre com muita emoção que estou perante estes profissionais, solicitadores e agentes de execução que admiro tanto, como eu sei que a generalidade de vós sabe. E, portanto, os meus agradecimentos por esta oportunidade que me é dada. Hoje o meu papel aqui é modesto. Eu venho essencialmente conversar com agente de execução e solicitador sobre dois temas particularmente relevantes. Temas que, se por si mesmos, justificavam, talvez, horas de conversa, mas nós temos, e o cronómetro é efetivamente ditatorial, pouco mais de 10 minutos para esse efeito. E, portanto, mantendo-nos contidos dentro da baliza do tempo, vamos conversar sobre branqueamento de capitais, sobre corrupção e combate à corrupção, pronunciando a discussão que a seguir todos vamos presenciar. E, portanto, quando pensamos nestes temas, e eu olharia em primeiro lugar para o branqueamento de capitais, nós pensamos essencialmente no cumprimento de deveres. Deveres que estão plasmados na lei, designadamente na Lei 83 de 2017, que os senhores solicitadores em especial conhecem muito bem, até porque, estando em prática individual ou integrados em sociedade, o que é facto é que são, para efeitos deste normativo, entidades obrigadas. Diferentemente, o que acontece com os senhores agentes de execução, que para efeitos da mesma lei não o são. E, portanto, embora conheçam bem os seus deveres, é muito importante, eventualmente, neste contexto, partilharmos boas práticas acerca da forma como os próprios profissionais interiorizam os seus deveres no combate ao branqueamento de capitais. Porque o mais importante é nós intuirmos a importância da nossa missão e não pensarmos que estamos apenas a cumprir um conjunto de tarefas burocráticas, de deveres legalmente impostos, sem compreendermos de facto aquela que é a relevância do papel que cada um de nós, como profissionais que estão obrigados a um regime, desempenhamos. E, portanto, pergunto à senhora solicitadora como é que, na prática, os profissionais interiorizam estes deveres na prevenção, que é tão importante, e no combate a este flagelo, que é o branqueamento de capitais, e, para além disso, depois dessa nota de quais os deveres e quais é que considera mais importantes, como é que os confronta, como é que os analisa, como é que os pratica. Olá, muito boa tarde a todos. Tal como a doutora Susana já disse, nós, enquanto solicitadores, somos entidades obrigadas, ao contrário dos nossos colegas agentes de execução. Os deveres previstos, eles estão taxativamente previstos na Lei do Branqueamento de Capitais, a Lei 83 de 2017, e são eles o dever de identificação, o dever de exame e diligência, a comunicação das operações suspeitas, abstenção, cooperação e conservação e arquivo. Dentre deles, acho que eles são todos conhecidos de nós todos, são deveres que nós praticamos no nosso dia-a-dia, até porque é muito do nosso trabalho enquanto solicitadores, estamos obrigados a tal. E um dos que destaco aqui é o dever da identificação e também o dever da comunicação de operações suspeitas.
E a propósito, designadamente, da atividade ainda do solicitador, o que é facto é que, olhando para a play de funções, de atribuições e de competências que o profissional é chamado a desempenhar, o que é facto é que há atos que estão incluídos nesse dever de obrigação e às vezes esta questão não está suficientemente clarificada, pelo menos na prática. Portanto, quando eu sou chamada ao mandato, quando eu sou chamada à titulação, o que é facto é que a lei me impõe também, neste caso, deveres diferentes. Sim. É Sim, verdade, não é? é verdade. Na maior parte de todas as operações em que nós intervenhamos por conta de um cliente, existem deveres que existem várias operações que estão previstas e que estão aqui contempladas na lei do branqueamento de capitais, assim como existe apenas 2 que não estão. Ou seja, a maior parte da nossa atividade está aqui contemplada, seja ela através da titulação dos bens imóveis ou permutas, na constituição de sociedades ou outras pessoas coletivas também aqui referidas, nas operações de gestão de fundos, valores mobiliários, na abertura e na gestão de contas bancárias. Os únicos 2 que não estão é o mandato forense e a consulta jurídica. E, portanto, esta nota que a doutora acabou de nos dar, eu penso que é particularmente relevante nós termos em atenção. O que é facto é que há um conjunto de atividades que os senhores solicitadores desempenham e que, nos casos, obrigam a que o profissional, perante a suspeita, faça a comunicação à ordem, que depois, sem qualquer verificação, a deve remeter à Unidade de Investigação Financeira da Polícia Judiciária e também ao DCAP. E, naturalmente, salvaguardando aquela que é a pedra angular da vossa atividade, quando exercem o mandato e a consulta jurídica, então o que é facto é que o sigilo profissional faz com que essas 2 atividades essenciais estejam afastadas do dever de obrigação. E, portanto, nesse contexto, o tratamento deve ser feito aquele que bem conhecem, à luz, nomeadamente, do cumprimento dos deveres estatutários. Outra temática tão relevante como esta é, de facto, o combate à corrupção. E deixem-me dizer-vos também, pensando na experiência de outras vidas, o que é facto é que os agentes de execução foram, e o Dr. Renato Gonçalves teve a oportunidade de o dizer ainda agora, parceiros inexcedíveis nesse exercício de prevenção. Porque o que é facto é que a corrupção encontra um palco extraordinário para graçar se nós pensarmos no acréscimo de burocratização, complexificação, morosidade, etc. E a história dos agentes de execução, e também foi salientado o sucesso destes profissionais num caminho que foi difícil, como o Dr. Paulo nos dizia há pouco também, e que com grande sucesso, mas com muito suor e lágrimas, e sei que assim foi, pude testemunhar, puderam realizar, o que é facto é que foram obreiros de uma prevenção desse flagelo, através, nomeadamente, de um conjunto de medidas que, em articulação, designadamente com o Ministério da Justiça, num passado recente foi possível tomar. Mas também foi dito que o caminho não está feito, carece de continuar a ser concretizado. Então, que medidas é que assinalaria e que outras medidas é que, eventualmente, poderiam ser apontadas nesse caminho, no sentido de transformar a prevenção na palavra de toque para evitar este flagelo que é tão constrangedor, designadamente, para, desde logo, a competitividade de um país. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Como foi dito, estou cá em substituição do colega Eduardo Pinto, que está doente e a quem eu endereço as rápidas melhoras. De facto, como foi explicado no início, a Lei 83 de 2017, 18 de agosto, não se aplica diretamente, não se enquadra diretamente naquilo que é a atividade exercida pelo agente de execução, mas isso não impede que o agente de execução tenha ao seu dispor e no decurso daquilo que foram sendo as necessidades ao longo dos tempos, também em consequência de uma avaliação necessária, que fossem criados mecanismos de forma a reforçar aquilo que é a necessidade de maior segurança e transparência em todo o seu exercício, no fundo.
Falo, obviamente, e destacando o sistema ou a plataforma informática de apoio ao agente de execução, que é o Sistema Informático de Suporte a Atividades dos Agentes de Execução, mais conhecido pelo CISAI e, se calhar, noutros tempos, o SPES, e, portanto, que é uma plataforma que, para além de ser, e, portanto, falando enquanto agente de execução, a experiência que tenho, ser um grande apoio na gestão burocrática de todo aquilo que é o processo executivo e no âmbito até naquilo que é a intervenção limitada do agente de execução no processo declarativo, é de facto, ou no fundo, é seguramente uma forma eficaz também de combater a corrupção, na medida em que o próprio sistema, sendo ele informático e sendo de utilização obrigatória do agente de execução, implica que todos os procedimentos ou todos os atos processuais que o agente de execução pratica sejam registados nesse sistema que tem comunicação direta e automática aos sistemas de apoio aos tribunais. E, portanto, isso obviamente causa ou provoca uma garantia porque, efetivamente, todos os atos que são praticados têm um carácter de inviolabilidade e, portanto, permite, quer seja ao cidadão, quer sejam às partes, mas também a todo um sistema que apresentar garantias de que aquilo que é praticado não é depois anulado, como forma até de eventualmente beneficiar uma parte em detrimento da outra. Mas falando do CISAI, e sem me querer alongar demasiado, eu sei que o tempo é limitado, não posso deixar de falar também de outra inovação que tem a ver com as contas clientes que o agente de execução tem ao seu dispor. Sabemos que inicialmente havia apenas uma conta agente de execução, cujos valores eram depositados independentemente de ser a título de provisões, honorários, ou a título de pagamentos voluntários do executado, ou a título enfim, por terceiros, por conta do executado, na mesma conta e sem qualquer, muitas vezes, sem qualquer descrição que pudesse associar a um processo executivo. Ora, isso causava complicações, quer ao agente de execução, ainda que tivesse a praticar todos os seus atos de forma legítima e com toda a legalidade, e, portanto, lá está a facilidade também de gestão, mas na vertente da transparência, queria também reforçar que a inovação traduziu-se na necessidade de criar duas contas separadas daquilo que são, nomeadamente a conta cliente e execuente, que está destinada à movimentação de valores recebidos pelo agente de execução a título de pagamentos do execuente, para provisionar a conta para pagamento de despesas, para pagamento de honorários, e depois há uma outra conta separada para a conta cliente executado, onde, enfim, são movimentados os valores pagos pelo executado, voluntariamente, ou então por terceiros, nomeadamente no decurso da penhora ou até depósito do produto da venda, na venda judicial. E, portanto, essas contas clientes associadas ao próprio sistema informático, porque concilia automaticamente, permite, obviamente, reforçar uma maior transparência, melhor gestão, obviamente, do escritório, facilidade de gestão, mas também reforçar, lá está, a transparência, porque permite, ao mesmo tempo, dar segurança jurídica às partes envolventes de que os valores entraram e foram movimentados a dada altura e de que forma e a que título. E, portanto, isso é, sem dúvida, uma das maiores garantias que se pode dar. Para terminar, falaria, obviamente, naquilo que respeita ao leilão eletrónico, até porque o leilão eletrónico foi, efetivamente, uma inovação. Como sabemos, no passado, não muito distante, a modalidade de venda preferencial era a modalidade de venda por abertura de postos em carta fechada, e ela tinha um carácter, no meu ponto de vista, limitado naquilo que era a publicidade de venda, que impedia, inclusivamente, ou melhor, que condicionava a que os interessados fossem locais, eventualmente, porque a publicidade era feita no jornal, nomeadamente local, ou maioritariamente local, mas também, ou então investidores que, sob alerta, tinham a tendência de verificar quais as vendas que estavam em curso em todos os tribunais, o que é uma coisa quase impossível de se fazer. E, portanto, o leilão eletrónico permitiu, obviamente, de uma forma ampla,
traduzir a sua eficácia e celeridade num mecanismo de extrema importância, porque, enfim, enquanto agente de execução, e seguramente que os meus colegas hão de subscrever o que vou dizer, desde que se tornou possível a venda através da modalidade de leilão eletrónico, os valores de venda aumentaram significativamente e o principal nexo que eu faço relativamente à questão da transparência, primeiro é porque a venda é publicitada e qualquer pessoa pode ver as licitações, portanto não há uma ocultação de valores e permite, inclusivamente, impulsionar uma valorização ao bem que está a ser vendido, independentemente de ser imóvel ou não, e, de outra forma, também permite, digamos assim, no fundo, aliás, com isso permite obter maiores valores e eu digo com franqueza que desde que o leilão eletrónico foi introduzido, na maior parte das vezes, não consigo, portanto, quantificar, mas na maior parte das vezes, seguramente que, no caso dos imóveis, os imóveis são vendidos, portanto, é possível pagar a maior parte do crédito ao credor e ainda assim devolver parte ao executado, o que é importante porque numa situação de constrangimento, de dificuldades, todos os valores que possam ser devolvidos ao executado são de extrema importância. Enfim, quanto mais não seja para recomeçar a vida. Muito mais poderia dizer, mas o tempo é limitado. Poderia até falar da questão do Ecodex, uma situação que vai ser também de utilização obrigatória dos agentes de execução a partir de maio de 2025 e que tem a ver com os atos praticados além fronteiras, mas o tempo é limitado, mas seguramente que teremos a oportunidade de o fazer mais tarde. É verdade, e o tempo é de tal forma limitado que parece que nos sentámos nestas cadeiras ainda agora e já consumimos mais 3 minutos do tempo regulamentar. Falou-se em transparência, falou-se na conferência anterior também em ética. E o que é facto é que a ética está no ADN destas duas profissões. Mas a ética também depende da valorização das profissões em causa. E, portanto, eu termino com 2 notas. Em primeiro lugar, o futuro é muito desafiante. E, ao mesmo tempo, há constrangimentos que devem ser ultrapassados para que a transparência continue efetivamente a ser palavra de ordem e aqui, efetivamente, a ordem e os seus profissionais, através de alguns exemplos que são de um passado recente, mas também são o futuro que é presente e que permite os resultados que foram partilhados, são de facto extraordinários. Mas também envolve grandes desafios, como sabemos. É preciso haver ética de profissão, como se lembrava na conferência anterior, mas a ética depende também da valorização das vossas profissões. E como se dizia, nomeadamente na sessão de abertura, não pode deixar de haver, por exemplo, para a valorização das profissões, olha, desde logo a revisão da tabela remuneratória dos senhores agentes de execução, que ainda está prevista numa portaria, que esta sim, Dr. Renato Gonçalves, já tem mais de 10 anos, porque sabemos bem também quem esteve na gênese desse trabalho. Portanto, é urgente que isso seja feito, porque sem valorização das profissões, naturalmente também não pode haver exigências ao nível, nomeadamente, do cumprimento das obrigações, algumas delas tão exigentes. Ao mesmo tempo, lembramos também todos aquilo que é a recente revisão dos estatutos, a confusão que se criou ao nível, nomeadamente, da prática dos atos próprios. Tudo, naturalmente, opções que acabam por criar confundibilidade, confusão e que dificultam, naturalmente, também aquela que é a vida dos profissionais. E, portanto, esperando que o futuro seja auspicioso, dizer-vos que estão efetivamente parabéns pelo muito e bom trabalho que realizam, mesmo perante exigências tão expressivas como aquelas que o combate a estes 2 flagelos, o branqueamento de capitais e o combate à corrupção, determinam, mas com os votos de que o futuro permita que estes profissionais continuem a ter a relevância que sempre tiveram. Foi um prazer estar convosco, mas agora a cadeira tem que ser cedida a outros. Muito obrigada e bem-aja.